Olá, seja bem-vindo ao Nada Trivial, quinta-feira, dia de Turma do Fundão. Tô aqui, ó, bem no fundo da sala, né? Mas hoje o tema é bem legal, porque eu quero discutir com vocês o aprendizado numérico, né? E essa é a questão de como que a gente lida e como que a gente processa os números. O volume de números, de dados numéricos que a gente enfrenta cotidianamente é assustador. Levantamento feito pelo neurocientista cognitivo da University College em Londres, né? Ele trabalhou com essa questão do volume de dados e os números são assustadores, porque ele fala em 1000, né, 1K de números por hora e 16K por dia. Nem sei aonde que estão aparecendo todos esses números, mas não só eles aparecem, como a gente lida, como a gente pensa, como a gente toma decisões por causa deles o tempo todo. Mas também tem uma visão, né, uma visão que é bastante comum, de que existem pessoas que são mais propícias ao aprendizado da matemática, da aritmética ou de lidar com números do que outros. Será que isso é verdade? Será que a gente já nasce pronto para lidar com os números? Será que a gente desenvolve isso com o tempo? Como é que funciona isso para o cérebro, né? Então esse é o nosso tema de hoje aqui na Turma do Fundão, que é o quadro de Neurociência Aplicada à Educação. Bom, a primeira coisa muito interessante é que, diferentemente da linguagem escrita, que a gente sabidamente reconhece que não existe uma parte do cérebro que se desenvolveu com esse fim, e a gente precisa acabar adaptando outras áreas para realizar essa tarefa, né, de leitura e de escrita. No caso dos números, a gente já nasce predisposto a lidar com o conceito de quantidade. Ainda que a gente investigue na antropologia, né, alguns povos, alguns conjuntos, né, de desenvolvimento, de culturas, nas quais não existe exatamente uma definição sobre numerais e quantidades descritivas de numerais. Em algumas culturas, em algumas línguas, o conceito é 1, 2 ou mais que 2. Né? Não teria 3, 4, 5 e tal. Teria 1, que é a unidade, o par, né, que fala muito sobre essa questão da simetria, e mais que 2. E aí mais que 2, inclusive poderia vir a justificar aquilo que a gente considera o 3, que é um número importante, que aparece muitas vezes, né, em diferentes parábolas, em diferentes histórias, em diferentes momentos da cultura, como representando isso, mais que 2, né? Mas a gente que acredita mesmo na trindade, né, na relação do tripé, do triângulo, e aí a gente vai somando essas várias semânticas, esses vários modos de se compreender a perspectiva do ser humano em relação aos numerais. E existem áreas específicas do cérebro que vão trabalhar com esses aspectos, né? Então, nós temos abordagens muito amplas quando o assunto é quantidade. E uma coisa é você entender as relações de quantidade e o quanto essa quantidade ocupa no espaço, né? Que é a questão da espacialidade. E a partir disso, construir um ideário, né, sobre a aritmética ou sobre o uso dos números. Então, o que geralmente acontece, que faz com que muitas pessoas tenham dificuldade com essa parte, vamos dizer assim, do seu desenvolvimento cognitivo, é que a gente apresenta elementos processuais da aritmética feita através de um passo a passo, sem que o indivíduo se aproprie do que significa efetivamente aquela quantidade. A gente, de uma certa forma, atropela essa aquisição para algumas pessoas. Porque o indivíduo de cara não tem tanto interesse no tema, não se debruça tanto sobre aquilo. E aí, quando você apresenta a aritmética processual da escola, considerando como é que você vai fazer a operação, né, ainda que esse seja um modo já um tanto quanto ultrapassado, né, da gente apresentar a aritmética, ainda vai ter muita gente que vai usar os métodos mais conservadores, mais tradicionais, vão abordar dessa forma. E aí eu vou montar a continha, eu vou estruturar essa aritmética. E se eu faço isso antes de compreender o que significa o valor posicional da unidade, da dezena, da centena, e como cada um desses números em cada posição está operando, se eu não trabalho o conceito do zero, né? Qual é o papel do zero?
né? O zero em si é um conceito. Recentemente eu ouvi alguma coisa na internet, não vou me lembrar exatamente onde, quando me falaram onde eu ouvi isso, mas me parece que um físico disse que os buracos negros era o momento em que Deus realizou a divisão por zero. Dada a complexidade conceitual que tem o tal do zero, né? Como é que você pode dividir alguma coisa por zero? O que resta quando você divide algo por zero? Né? A proposta é indecorosa, vamos dizer assim, né? Porque dividir significa você informar quantas partes vão restar depois que você fizer a divisão, né? Quantos grupos. Então, quando eu estou fazendo um trabalho de divisão, eu estou considerando quantas partes restaram, né? E aí, eu faço uma divisão de 20 por 4, o que vai acontecer? Eu estou dizendo que vão sobrar 4 grupos com 5, ou 5 grupos com 4. Eu posso interpretar de um jeito ou de outro, mas por zero é um conceito difícil, né? E aí eu li essa coisa na internet e até dei risada, né? Porque é bem curioso você pensar que isso é assim tão robusto e tão, né, intangível como um buraco negro, né? Mas, enquanto para a linguagem a gente usa áreas relativamente próximas e bastante especializadas, quando o conceito é quantidade, números, as coisas meio que se espalham no cérebro. Porque você vai ser obrigado, obviamente, a reconhecer, do ponto de vista visual, a representação numérica, o número em si, o algarismo em si, né? Depois você precisa entender o valor posicional. E isso também já vai ser necessário um outro processamento. Que tem a ver com a posição, tem uma certa questão de espacialidade do próprio número, né? Então, ainda que para o adulto isso seja absolutamente intuitivo, quando você vê lá escrito 1224, né? Você reconhece que o primeiro número, que é o 1, está no valor do milhar, e por isso é 1000, né? Isso tem um significado para a gente. Quando você apresenta isso originalmente para a criança, no seu processo de aprendizado, é muito confuso, né? E como é que um adulto que não tenha uma escolaridade robusta, que definitivamente foi apresentado de forma interessante, vamos dizer assim, a esse conceito, acaba aprendendo? Aprende pelo uso, né? Aprende por causa das notas, por causa do dinheiro, por causa de várias relações que a gente tem com o dinheiro cotidianamente. Mas isso significa que ele de fato aprendeu que existe um valor posicional e que por causa desse valor posicional nós de fato estamos construindo um número de uma determinada forma. Então, quando o assunto é numeracia, né, numerácia, numerosidade, essa ideia de você ter o letramento, né, dos números, você reconhecer o valor de cada número e como que você opera com eles, isso é uma coisa que o nosso cérebro tem como potência, porque ele faz isso dessa forma, através de vários recursos que ele vai somando. Então você vai ter várias regiões cerebrais envolvidas com isso. Enquanto a linguagem está bem restrita ao lobo temporal, né, e alguma coisa ali na proximidade do temporal com o parietal, em um hemisfério específico, que é o hemisfério dominante, quando nós estamos tratando de números, várias áreas do córtex vão estar envolvidas, inclusive dos dois hemisférios, né? Porque envolve inclusive a capacidade da gente ter uma localização espacial, que é um papel importante do hemisfério não linguístico, do hemisfério que não desenvolve linguagem, mas tem uma visão espacial muito boa e muito forte. Então nós precisamos conjugar essas diferentes funções e ir construindo esse conjunto cognitivo que nos leva a ter uma compreensão, por exemplo, sobre funções matemáticas muito mais elaboradas, né? Então, eu costumo sempre dar como exemplo a equação de segundo grau como o primeiro momento em que o indivíduo vai se dar conta de que o tal do x pode ter duas respostas e que as duas respostas são igualmente corretas. Isso é um conceito importante, que vai ser estruturado para que me traga até uma flexibilidade em relação a essa visão, né, do que é o certo, do que é o resultado, né? Porque se eu tenho dois números que podem responder àquela equação, eu já não estou mais falando de uma reta, né? Obrigatoriamente eu tenho que falar de uma curva, que nesse caso é uma parábola, mas não vem ao caso, né? E se eu pensar em logaritmo, eu tenho que entender que a escala logarítmica é uma escala diferente, e que aí uma curva logarítmica vai ter um outro comportamento, um comportamento exponencial. E aí esses conceitos vão sendo acrescidos em cima da possibilidade de a gente ter compreendido o processo anterior.
E é muito importante, então, que no processo de aprendizado de matemática, mais elementos sejam considerados do que apenas a apresentação numérica e as operações. Então, hoje a gente tem um grupo muito forte em Stanford, que trabalha com um conceito bem interessante de letramento matemático, né, que eles chamam de mentalidades matemáticas. Aqui no Brasil, o pessoal do Cubo, do Itaú, junto com o pessoal na verdade, o pessoal do Instituto Itaú, da Fundação Itaú, com o pessoal do Colégio Siddhartha, trouxe já esses profissionais para cá para dar várias formações a professores de matemática sobre essa forma da gente apresentar, por exemplo, quantidades, relações espaciais. E se vocês acompanham lá aquele programa que passa aos domingos na Globo, né, que são os pequenos gênios que aparecem no programa do Domingo do Hulk, vocês vão perceber que muitas daquelas crianças se desenvolveram muito em algum aspecto desta formação relacionada, por exemplo, à matemática ou à linguagem. E curiosamente, quando elas soletram, por exemplo, de trás para frente, isso tem menos a ver com linguagem, mais a ver com posicionamento, que é você ter uma visão espacial mais elaborada, você vê a palavra escrita e lê de trás para frente. Quando eles fazem cálculos mentais apoiados em Soroban, eles também estão usando habilidades que têm muito mais a ver com a imaginação do Soroban em si e a aplicação do Soroban do ponto de vista espacial e posicional. O Soroban desenvolve muito o espacial e o posicional, né? Então, são aspectos. Não dá para você dizer que se eu fizer o Soroban eu vou ser um engenheiro incrível. Não, porque nós estamos falando de um aspecto desse processo de numerosidade, de desenvolvimento da matemática. Mas o barato é a gente compreender que, dados os estímulos corretos, estimulando as relações e as conexões cerebrais corretas, que envolvem áreas cerebrais muito mais amplas do que apenas uma região específica da compreensão do significado daquele sinal numérico, né? Você vai poder, obviamente, ter uma abrangência de desenvolvimento e qualquer pessoa, mesmo que não tenha uma genética tão favorável para percepção espacial e para manutenção desses cálculos mentais, vai conseguir desenvolver habilidades muito boas na lógico-matemática, né? Então, sempre é uma questão, obviamente, de tendência genética, mas também de estímulo, de apresentação de estímulo e formas através das quais o indivíduo se correlaciona e se aproxima desses conceitos. E só para terminar, evite, por exemplo, falar para uma criança que o 2 é um patinho e que 22 são 2 patinhos na lagoa. Porque, na verdade, o que ela precisa compreender naquele sinal não é com o que ele se parece, mas o que ele significa. E aí, a quantidade está no número, né? 1 é um tracinho, o 2 são 2 tracinhos unidos por uma curvinha, para ficar mais fácil de escrever, o 3 são 3 tracinhos unidos por curvinhas, os 4 são 4 tracinhos, 5, 6, e sempre vai dar para a gente mostrar essa relação da quantidade que inspirou aquela grafia do número. Isso ajuda também a eles reconhecerem os numerais básicos e aplicarem esses conceitos todos. Então, numeral, posição, espacialidade e pensamento matemático. É sobre isso que se trata desenvolver a matemática no indivíduo e todo mundo pode chegar pelo menos num lugar bem confortável de compreensão e uso dessa ferramenta que a gente não sabe se a gente descobriu ou se a gente inventou. Vou deixar um matemático explicar isso para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no Nada Trivial, porque se fosse trivial não ia ter a menor graça. Todo dia útil eu te espero aqui para te provocar. Um grande abraço e até o próximo.